Espinossauro. O espinossauro é o dinossauro que a ciência continua reescrevendo e cada nova versão é mais estranha e fascinante que a anterior. Durante anos, foi tratado como um predador terrestre enorme, talvez maior que o tiranossauro em comprimento, com aquela vela icônica nas costas que ninguém sabia exatamente para que servia. Então, em 2014, um estudo mudou tudo: membros traseiros curtos, pés largos com possíveis membranas e ossos densos como os de animais aquáticos. A proposta era radical: o maior predador carnívoro que já existiu era também semi-aquático, um dinossauro que provavelmente nadava. O debate não encerrou. Em 2020, outro estudo sugeriu que ele se movia principalmente em 4 patas na terra, mais como uma lontra gigante do que como um T-Rex bípede. Em 2022, novos fósseis de cauda apontaram para uma estrutura propulsora na água, como um crocodilo. Cada paper novo reposiciona esse animal numa direção diferente, e isso é exatamente o que torna ele tão fascinante. O espinossauro não é um dinossauro resolvido, é um dinossauro que a ciência ainda está tentando entender em tempo real. O que é certo é que ele era imenso, e vivia no ambiente de rios do norte da África, do Cretáceo. Isso se alimentava principalmente de peixes gigantes, peixes-serras que chegavam até 8 metros de comprimento. O predador mais controverso da história da paleontologia ainda está sendo descoberto, e cada novo fóssil muda o jogo. Baryonyx. O Baryonyx é o espinossaurídeo que a Europa não esperava ter e que mudou a forma como a paleontologia entendia toda a família. Descoberto em 1983, numa argila de Surrey, na Inglaterra, um trabalhador chamado William Walker, que literalmente tropeçou numa garra enorme saindo do chão. Ele foi o primeiro espinossaurídeo com material fóssil bom o suficiente para revelar a anatomia real do grupo. Antes do Baryonyx, o espinossauro era uma silhueta confusa com dentes estranhos. Depois dele, a família começou a fazer sentido, com cerca de 9 metros de comprimento e um focinho longo e estreito cheios de dentes cônicos. O Baryonyx era claramente construído para pescar, mas o que confirmou isso definitivamente foram os ossos encontrados dentro da sua caixa torácica, escamas de peixes grandes e, surpreendentemente, ossos de um jovem iguanodonte. Não era um especialista exclusivo em peixe, era oportunista o suficiente para atacar presas terrestres quando a oportunidade aparecia. Um pescador com um plano B. A garra que deu o nome ao animal, garra pesada, media cerca de 31 centímetros e ficava no primeiro dedo da mão, provavelmente usada para fisgar peixes na água, como fazem os ursos em rios de salmão hoje. Uma imagem que 130 milhões de anos depois ainda faz sentido perfeito. Sucumimo. O sucumimo é um espinossaurídeo africano que parece um Baryonyx que passou pela academia. Maior, mais robusto, com o mesmo plano corporal geral, mas em escala aumentada. Chegando a 11 metros de comprimento, ele habitava os rios que hoje é o Níger, num ambiente repleto de peixes gigantescos e outros predadores que tornavam a sobrevivência em um exercício constante de precisão. Seu nome significa imitador de crocodilo, e não é difícil entender por quê. O focinho longo, os dentes cônicos espaçados e a postura de emboscada à beira d'água uma convergência visual impressionante com os grandes crocodilianos modernos. Mas o sucumimo era um dinossauro bípede, com braços poderosos e aquela garra característica da família no primeiro dedo. Uma ferramenta de pesca que os espinossaurídeos africanos parecem ter desenvolvido de forma independente e eficiente. O que torna o sucumimo particularmente valioso para a ciência é a qualidade do seu material fóssil, esqueleto quase completo preservado o suficiente para permitir comparações detalhadas com o Baryonyx europeu e o espinossauro norte-africano. Ele é uma das peças que conecta a família espalhadas por continentes, que no Cretáceo inferior ainda compartilhavam rotas de dispersão, antes que os oceanos crescessem o suficiente para separá-los de vez. Oxalaia. O Oxalaia é o espinossaurídeo brasileiro e o maior dinossauro predador já encontrado no Brasil. Descrito em 2011 a partir de fragmentos do focinho e da mandíbula coletados na formação Alcântara, no Maranhão, ele representa um animal que pode ter chegado a 14 metros de comprimento, colocando ele entre os maiores espinossaurídeos conhecidos, possivelmente rivalizando com o próprio espinossauro em tamanho. Seu nome carrega história e significado. Oxalaia é uma referência a Oxalá, divindade do candomblé, e quilombenses homenageia os quilombos da região onde os fósseis foram encontrados. É raro que um dinossauro carregue tanto da cultura do lugar onde foi descoberto, e isso torna o Oxalaia único não apenas paleontologicamente, mas simbolicamente. O material fragmentário é a maior frustração e o maior mistério em torno desse animal. O Oxalaia é um gigante que o Brasil mal teve tempo de conhecer e que provavelmente guarda muito mais do que os poucos ossos encontrados até agora revelam. Irritator.
O Irritator tem o nome mais honesto da paleontologia, e a história por trás disso é tão boa quanto qualquer teoria da conspiração. Quando o crânio chegou às mãos dos pesquisadores, alguém havia adulterado o fóssil com gesso e argamassa para fazer o focinho parecer mais longo e impressionante antes de vendê-lo no mercado ilegal. Os cientistas tiveram que desfazer cuidadosamente as adulterações, camada por camada, para estudar o osso real. O processo foi tão frustrante que o batizaram de Irritador. O nome oficial de um dinossauro brasileiro é literalmente a expressão de exasperação dos paleontólogos que o estudaram. Por baixo das adulterações havia um animal genuinamente fascinante, com cerca de 8 metros de comprimento e um crânio alongado com crista proeminente. O Irritator vivia nos mares rasos e rios do que hoje é o Ceará, uma região que no Cretáceo era um ambiente costeiro rico em peixes gigantes. Seu crânio é um dos mais completos já encontrados entre os espinosaurídeos sul-americanos, o que torna a adulteração ainda mais infuriante, porque o fóssil real já era extraordinário sem precisar de melhorias.